Vamos lá, Fabiana, vamos à correção do seu texto aqui, tá? Dessa vez eu vou fazer uma gravação mais lenta, vai ficar um vídeo um pouco maior. Eu preciso fazer algumas observações, alguns apontamentos importantes aqui no seu texto, tá bom? Olha só, deixa eu pegar aqui logo o meu marcador. Onde é que ele está? Que ele sempre some. Primeiro eu vou fazer uma leitura atenta do seu texto para a gente já ir observando as partes relacionadas ao tema, tá bom? O tema que você me deu é esse aqui, ó, o lugar da mulher brasileira na sociedade. Beleza. Você não me trouxe os aspectos, você não me deu aqui o que você vai escrever, quais são os aspectos que você vai usar. E na Quadrix eles são obrigatórios. A Quadrix vai te dar 3 aspectos. Desde o começo você está escrevendo de 2 argumentos e você pode ter problema com isso, tá bom? Vamos lá. O lugar da mulher brasileira na sociedade no século XXI tem gerado ampla repercussão no cenário brasileiro. Dessa forma, a análise de alguns aspectos torna-se primordial conforme a seguir. A introdução já foi. Inicialmente, vale ressaltar que, apesar de tantos incentivos, principalmente nas áreas de tecnologia e comunicação, os avanços ainda são poucos em algumas áreas. Dessa forma, é importante dizer que um dos avanços é a criação de um decreto. Cadê? Até me perdi aqui. Alguns, dessa forma, é importante dizer, estou na linha 8, tá? Que um dos avanços é a criação de um decreto com metas e objetivos para garantir os direitos das mulheres na participação da vida política, social, educacional, saúde, assim como combate à violência. Decretos no Plano Distrital de Políticas para Mulheres, PDPM. Logo, há uma necessidade de esclarecimento a respeito desses direitos e avanços. Além disso, a atuação da mulher nas áreas de economia e na cultura tem um reflexo positivo e essencial na representatividade feminina neste século. Nesse viés, esse público tem ganhado cada dia mais representatividade cultural, como grau de escolaridade mais elevado, a dos homens, participação nos esportes, cinema, teatro, assim como o incentivo com S, né, ao turístico. Assim, essa participação ativa da mulher nessas áreas geram avanço na economia, como também igualdade de direitos e oportunidades. Por fim, a atuação feminina é um assunto amplo e merece a atenção das autoridades. Portanto, cabe aos governantes e à Secretaria da Mulher criarem políticas públicas de conscientização e enfrentamento a esses problemas, como propaganda de incentivo ao combate à violência e à discriminação, a fim de garantir os seus direitos na sociedade. Tá aí. Leitura feita, tá bom? Você já percebeu pela minha leitura que tem alguns erros aqui, alguns desvios de norma culta que você vai ser penalizado nele, tá? Em relação à introdução, o lugar da mulher brasileira na sociedade no século XXI, não tem essa vírgula aqui, não existe. Você está separando o sujeito do verbo e não pode. Aqui, o lugar da mulher brasileira na sociedade no século XXI, esse é o sujeito. Então, tem gerado, você não pode separar isso aqui com vírgula de jeito nenhum. Continuando aqui, o lugar da mulher brasileira na sociedade do século XXI tem gerado ampla repercussão no cenário brasileiro. Dessa forma, a análise de alguns aspectos torna-se primordial conforme a seguir. Essa vírgula está certa, tá? Colocou o elemento de coesão e colocou a vírgula certinho aqui. Vamos ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Novamente, Fabiano, eu quero fazer um alerta para você aqui. Você está escrevendo desde o começo de 2 argumentos e a sua prova não vai ser assim, tá? A sua prova vai ter 3 aspectos. A Quadrix não trabalha com esse tipo de prova que você está escrevendo, com esse tipo de redação que você está escrevendo. Ela sempre te dá o tema e 3 aspectos para você desenvolver obrigatoriamente. E você vai ter que lembrar que no dia da sua prova você vai ter que escrever 3 aspectos, ou seja, você vai ter que escrever um parágrafo a mais aqui no seu texto. Você está fazendo a redação de 4 parágrafos, lá no dia ela vai ser de 5. Você tem que treinar essa forma também para você continuar melhorando aqui, tá bom? E em relação ao texto em geral, o primeiro aspecto a ser analisado numa redação da Secretaria de Educação é a apresentação. Aqui na sua apresentação, na sua introdução, você fez apenas 4 linhas, tá? Você vai ser penalizada na organização do texto aqui, você fez apenas 4 linhas. No seu segundo parágrafo, você colocou 10 linhas, que eu contei uma por uma. No terceiro parágrafo, você contou 10 linhas também. E no último parágrafo de 4, você fez 6 linhas. O texto tem que ser proporcional, ele tem que ter a mesma quantidade de linha em todos os parágrafos. Porque na redação da Quadrix, dessa vez, ele trouxe como pontuação o critério apresentação textual. Em outras bancas, por exemplo, RB, Polícia, esse teu modelo de texto daria, mas para essa prova não. Você vai perder pelo menos 1 ponto na organização, na apresentação textual, simplesmente pelo fato de você ter colocado a quantidade de linhas
bem menor em um parágrafo e muito grande nos outros. O texto da Quadrix para a Secretaria de Educação ele está sendo extremamente detalhista em questão da organização do texto, tá bom? E eu já vi nos seus textos anteriores que você continuou fazendo dessa mesma maneira. Eu não lembro se eu te alertei sobre isso, mas você tem que ficar atento à quantidade de linhas em cada parágrafo. Desse jeito que você escrever esse texto aqui, ó, de 4, 10, 10 e 6, você não vai ganhar os pontos da apresentação, que são aqueles 2 pontinhos lá, tá bom? Ou seja, nesse critério de apresentação eu vou te dar 1,5 ponto por causa disso aqui, 1,5 ponto e 1 ponto menos aqui, ó. Agora, em relação à coerência, o que é a coerência? A coerência textual, você já sabe o que é a organização dos textos. E nesse texto aqui ficou muito difícil de eu identificar quais eram os aspectos. Ou seja, você precisa ter citá-los claramente na introdução, que você escolheu um modelo de conclusão, como você disse aqui, ó. Aspectos tornam-se primordial conforme a seguir. E você ficou de colocá-los no desenvolvimento direto. Não está errado. Mas você tem que deixar bem claro na primeira linha aqui, ó, já direto nas linhas 5 e 6 aqui, onde você vai citar. Qual é o aspecto? E esse aspecto a banca vai te dar no dia. Você usou o modelo de 2 argumentos, que você criou os aspectos aqui, né? Você criou seus argumentos, mas no dia da prova não vai ser assim. Ela vai te dar os aspectos, você obrigatoriamente tem que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, e não 2, igual você fez aqui. E outra coisa, nesse seu texto aqui, esquecendo essa parte aqui da organização, já indo para o tema, o seu tema aqui, ó, você não fez a citação, ficou muito confuso isso aqui. Nessa parte aqui do texto, Fabiana, não dá para identificar o que é citação, o que não é. A sua citação aqui, ó, que você tentou colocar isso aqui como citação, ela faz uma diferença imensa no texto. É tanto que aqui eu vou ler. Inicialmente, vale ressaltar que apesar de tantos incentivos, principalmente nas áreas de tecnologia, tecnológica, você botou a cena errada aqui, e comunicação, avanços ainda são poucos. Dessa forma, é importante dizer que um dos avanços é a criação de um decreto de metas. Para você ter um texto valendo como citação, você tem que dizer as palavras do decreto. Não citar que um decreto foi criado. Você citou um decreto aqui, o que é o decreto? Criação de um decreto com metas e objetivos para garantir os direitos. Isso aqui não funciona com citação, isso aqui você simplesmente falou que o decreto existe. Para a citação ser válida, você tem que estar lá, entre aspas, o decreto fala isso e isso. Dessa maneira aqui, o que eu estou chamando de citação indireta, ela vai valer bem pouquinho, ela não vai te garantir quase nota nenhuma no texto aqui. E nesse parágrafo aqui, você colocou as citações. Tentou colocar, e no de baixo aqui, você não colocou citação nenhuma. Além disso, a atuação da mulher nas áreas econômicas, colocou acento errado aqui, a cultura tem reflexo positivo, e assim foi. E você não colocou citação nenhuma, então a sua nota vai ser mais baixa nesse texto aqui do que no texto anterior, tá bom? 2 observações extremamente importantes em relação aos parágrafos, porque no dia da prova, ele vai te dar 3 aspectos, e nunca 2, igual você está fazendo aqui. Você tem que treinar o modelo de 3 aspectos também para poder continuar evoluindo. E outra coisa, as suas citações estão muito confusas, não dá para saber claramente o que é citação e o que não é. É importante que você queira fazer uma citação, você coloca de acordo com o decreto tal, ponto, 2 pontos, entre aspas ali, e coloca a citação. Essa citação, do jeito que você colocou, ela não vale como ponto, tá bom? Então eu vou te dar 12 pontos no tema, porque são 5. Eu vou te dar 3, porque essas citações não são válidas. E aqui, neste ponto do seu terceiro parágrafo, você não colocou citação nenhuma, tá? Em relação à conclusão agora, vamos voltar aqui um pouquinho mais, que eu estava falando para você da coerência. A coerência está aqui, você deixou bem confuso, porque você não citou os aspectos aqui, mas eu consegui achar, tá? O seu texto deu uma sequência aqui e tudo. Por que eu estou falando com você em relação à coerência? E você citar pelo menos uma palavra-chave dos termos aqui na introdução. Porque lá no dia ninguém procura nada não, a pessoa simplesmente dá como erro. E se ele der como erro, você vai perder pontos importantes no tema, e você tem que ter cuidado. A coesão está perfeita, você colocou direitinho, você colocou aqui dessa forma, na linha 3, você colocou inicialmente na linha 5, aí além disso na linha 15, agora, aqui você colocou o por fim, está aqui, tudo bem? Mas eu te recomendo, ao lugar desse por fim, você coloca o logo, porque o por fim é uma locução adverbial que indica fim, terminou. Mas use aqui nesse ponto, use o logo. Aqui, ó, quer ver? Cadê o logo? Deixa eu pegar aqui, adicionar texto. Use o logo aqui, ó. Use o logo. Por quê? Porque use o logo que é uma conjunção adversativa, aliás, adversativa não, perdão, que é uma conjunção conclusiva por excelência. O logo é uma conjunção conclusiva, ele não vai dizer mais nada. Use o logo que fica mais correto. A chance de você ganhar esse ponto aqui é maior, tá bom?
A sua conclusão em relação ao tipo aqui, a tipologia está certinha. Você colocou aqui o agente, você colocou a ação, está certinho aqui, é isso mesmo, tá? Vamos lá então. Em relação, eu estava falando com você em relação à coesão. E agora, em relação à tipologia textual. Em relação à tipologia textual, está tranquilo, você vai ganhar os 2 pontos. Você colocou aqui a introdução, você colocou o desenvolvimento, colocou a conclusão. Em relação à linguagem agora, você cometeu alguns erros básicos aqui, tá? Eu vou pegar aqui nosso marcador. Aqui está. Olha só aqui, ó. Essa vírgula aqui não existe, tá? Ok, dessa forma a vírgula está certo. Aqui você colocou incentivos com C e com S e incentivo é com C. Aí, inicialmente, vale ressaltar que apesar de tantos incentivos, vírgula, principalmente nas áreas de tecnologia e de comunicação, você tem que colocar uma vírgula aqui depois de incentivos, porque você colocou depois de comunicação aqui, tá vendo? Você tem que fechar o termo explicativo aqui. E tecnologia não tem acento, tecnológica tem, mas tecnologia não tem, você cometeu esse desvio aqui também. Seguindo aqui a nossa análise do termo da linguagem. Você colocou acento na palavra economia, economia não tem, econômica tem, mas economia não. Aqui no final, ó, cadê? Como grau de escolaridade, estou na linha 19, tá? Grau de escolaridade mais elevado ao dos homens, não é a, é ao dos homens, participação nos esportes, cinema, assim como incentivo novamente com S e incentivo é com C. Aí turismo não tem acento, tá? Porque turismo é palavra paroxítona terminada em O e paroxítona terminada em O não tem acento. E seguindo aqui, você colocou assim na linha 21, tá? Assim, essa participação ativa da mulher nessas áreas geram. Não, você colocou gera e é gera, tá? Porque quem é o sujeito? Essa participação ativa. Participação ativa aqui está no singular, então o verbo deve ficar no singular também. Continuando aqui, olha só que cabe aos governantes e à secretaria. Você deveria ter colocado a crase aqui, você não colocou. Aí aqui embaixo, novamente na linha de 29, você colocou incentivo com S, incentivo é com C, você não vai errar isso aqui mais nunca, né? Propaganda de incentivo e combate à violência. Combate à violência tem crase aqui. Combate à violência e combate à discriminação. Outra crase aqui que você não colocou. E a fim de garantir. Essa vírgula aqui não existe, tá bom? Eu não posso separar o nome do meu complemento nominal por vírgulas. Lá no modelinho que eu te dei a primeira vez, ele deve estar com essa vírgula aqui, mas você tem que retirar. Essa vírgula aqui não existe, tá bom? E voltando aqui, olha só para a gente fechar a análise, já estamos aqui com 12 minutos de vídeo. Ô, Fabiana, você não pode esquecer da quantidade de parágrafos, tá? Os seus parágrafos estão desproporcionais, você fez um pequeno demais, outros grandes demais. E o seu texto lá no dia não vai poder ter 4 parágrafos, ele vai ter 5. Isso não sou eu que estou determinando, é a banca. A Quadrix não trabalha com esse modelo de 2 argumentos, ela trabalha com o modelo de 3 argumentos. Ou ainda 4 argumentos, mas 2 nunca. Ela não trabalha com esse modelo de 2 argumentos, sim um modelo de 3 argumentos. Você tem que ficar atento a isso aqui, tá bom? Então é isso aí, fique atento, assista ao vídeo aqui e se inscreva no canal. Valeu, hein? Daqui a pouco eu te dou sua resposta.